Todo mundo já fala como se fosse confirmada a entrada do grupo Volkswagen na Fórmula 1. Mas o que pouquíssimas pessoas sabem é que, na verdade, uma antiga campeã mundial da categoria também pode entrar no circo da Fórmula 1. Incrível isso, né? Mas eu vou falar tudo sobre isso agora, na Hora do Piloto. Fala, piloto! Eu sou o Lucas Camargo, piloto de corrida há 9 anos e todo mundo espera a entrada de novas equipes à Fórmula 1. A gente lembra dos grids de mais de 30 carros na categoria e dá uma saudade. Ainda mais quando a gente considera que mais carros é sinônimo de mais vagas. E mais vagas, mais pilotos. E mais pilotos, a possibilidade de um brasileiro dentro da maior categoria do automobilismo mundial, que com toda certeza para a maioria das pessoas seria completamente incrível. E acaba realmente que maior número de equipes facilita isso tudo. Ainda mais quando a gente considera outras questões do mundo da Fórmula 1 de uma forma geral e que eu vou discorrer no decorrer desse vídeo. Mas o mais importante, qual montadora estaria disposta a entrar na Fórmula 1 no futuro? É uma muito grande e que já foi campeã mundial no passado. Claro que eu vou contar tudo sobre isso nesse vídeo, então não esquece, já deixa o seu like aqui embaixo. Já foi completamente confirmado, a Maserati vai entrar sim na Fórmula E. É isso mesmo, ainda não foi confirmada a Fórmula 1, mas no decorrer desses vídeos você vai entender o porquê existe tanta possibilidade dela entrar na maior categoria do automobilismo mundial. Qual que é a intenção da Maserati entrando na Fórmula E? É a desenvolvimento de novas tecnologias ligadas aos motores elétricos da Maserati e também algum tipo de software que será implementado nos carros de rua da equipe ali, da nova equipe da Fórmula E. Mas por que isso tem a ver com a Fórmula 1? É óbvio que a entrada da Maserati só na corrida ali, nas disputas de posições em monopostos já quer dizer muito sobre o interesse da montadora, que realmente está de olho tanto em propagandas quanto também no desenvolvimento de novas tecnologias através dessas corridas. Ou seja, não seria um longo passo ou um passo muito grande ela entrar em outras categorias, começando por aí. Mas outra questão muito importante que a gente precisa analisar é o passado da Maserati na Fórmula 1 em si, já que no início da categoria ela esteve na Fórmula 1, inclusive com Juan Manuel Fangio, que se tornou campeão mundial justamente com a montadora. A montadora esteve junto com Fangio desde os anos de 1950 até os anos de 1958, como fornecedora de motores para a Fórmula 1. E 1957 foi justamente o ano de vitória da Maserati no Campeonato Mundial de Pilotos, e acabou que realmente foi uma grande vitória. Não é à toa que a Maserati continuou na Fórmula 1 até os anos de 1969, quando ela se aposentou e deixou de fornecer motores e acabou saindo da maior categoria do automobilismo mundial. E claro que esse feedback antigo já fala muito, talvez, até mesmo sobre os interesses da Maserati nos dias de hoje. A gente sabe, é uma montadora de carros esportivos especificamente, e que seria de grande interesse entrar novamente na Fórmula 1, ainda mais agora com as novas regras da categoria, que eu vou falar no decorrer desse vídeo. E é claro que a entrada na corrida de monopostos também fala muito sobre os interesses futuros da montadora e abre a possibilidade de uma entrada na Fórmula 1. E é óbvio que vários canais de comunicação iriam questionar o CEO da Maserati, David Grasso, e realmente perguntar se existe a possibilidade dela se voltar para a Fórmula 1 em algum momento. E a resposta, na verdade, foi extremamente surpreendente. Olha o que ele falou em entrevista. Você quer dizer o outro campeonato disputado pelo meu amigo Stefano Domenicali? O tempo vai dizer. A Fórmula 1 é uma categoria rainha, o campeonato mais importante para carros de corrida, uma grande competição. A Maserati estava lá, venceu o Mundial com Juan Manuel Fangio, portanto, a questão não está fora de lugar, mas não é o atual momento. E se o CEO da Maserati chegou a dizer essas palavras, quem sou eu para discordar?
Na verdade, aparentemente existe sim a possibilidade dela relembrar os velhos tempos e tentar novamente novos ares dentro da maior categoria do automobilismo mundial. E segundo o próprio CEO, seria de grande importância essa possibilidade, ainda mais quando a gente considera que é uma categoria que mostra realmente quem são os maiores carros de corrida na atualidade, ou pelo menos ajuda e muito as montadoras a fazerem algum tipo de propaganda que aumenta consideravelmente as vendas dos carros de rua das equipes que com certeza produzem ali carros esportivos fora da Fórmula 1. Exemplos disso é óbvio: Mercedes, Ferrari, Aston Martin, Alpine, e os nomes não faltam nomes para a gente falar. Realmente são equipes extremamente importantes e que produzem carros esportivos também fora da Fórmula 1. Mas por que seria tão interessante assim, não apenas para a Maserati, mas também para outras montadoras entrarem na Fórmula 1 atualmente? Por que tanta gente começou a achar tão interessante a entrada na Fórmula 1? São muitos os fatores, mas eu vou contar todos eles aqui nesse vídeo. Começando pelas regras revisadas a partir desse ano de 2022, que farão carros não tão dependentes de aerodinâmica, ou pelo menos que fazem com que o ar seja mais limpo atrás desses carros. Isso significa basicamente que existe mais efeito solo, que gera ar mais limpo ali, gera menos turbulência e dessa forma faz com que os carros consigam andar mais próximos uns dos outros e assim facilita ultrapassagens. Outra questão importante é que a Fórmula 1 começou a realmente fazer regras mais rígidas e assim a intenção é fazer com que nenhuma equipe se sobreponha muito sobre outras em questão de desenvolvimento. Espero que isso aconteça nesse ano de 2022. Muita gente sabe a minha opinião sobre isso. Eu espero e torço muito para que isso aconteça. E com toda certeza, isso também incentiva e muito a entrada de novas equipes para a Fórmula 1. E ainda tem a questão da implementação de novas características parecidas com os carros de rua. Uma delas é o pneu ali, a roda de aro de 18 polegadas, que já aumenta um pouco mais com relação às rodas antigas da categoria. A intenção é justamente essa: fazer com que o carro se torne cada vez mais parecida com os carros de rua e assim os novos desenvolvimentos da Fórmula 1 também sejam compatíveis com os carros utilizados nos esportivos de cada uma das equipes da Fórmula 1 e realmente diminui muito o custo dessas equipes. Outra questão extremamente importante é o novo teto orçamentário da Fórmula 1, que não existia até o ano passado, mas que a partir desse ano foi implementado e iniciou-se ali com 145 milhões de dólares que podem ser investidos em cada uma das equipes da categoria. Mas a partir desse ano de 2022, são 140 milhões de dólares. Isso vai diminuindo até chegar em uma quantia específica. Antes, Mercedes, Ferrari e Red Bull chegavam a gastar até mesmo 500 milhões de dólares no desenvolvimento de apenas um carro de um ano da categoria. Assim, a diferença de investimentos era muito grande e fazia com que novas montadoras não se sentissem com tanta liberdade de entrar à Fórmula 1. Isso também chama muito novas montadoras. Além disso, ainda tem a questão dos novos motores a partir de 2026, que contam com fatores que aumentam a eletrificação dos motores, diminuem a emissão de gases carbônicos e também diminuem muito o custo de produção e desenvolvimento, o que aumenta o interesse também de novas montadoras entrando na Fórmula 1 de uma forma geral. Claro que todos esses fatores incentivam muito novas montadoras a estarem entrando na Fórmula 1. A Volkswagen já garantiu aí o seu interesse pela categoria. A Maserati também demonstrou algum tipo de interesse, talvez a longo prazo, mas que existe também. Mas eu queria saber a sua opinião. O que você acha disso tudo? Você acha realmente que existe essa possibilidade da Maserati entrar na Fórmula 1? Ou você acha que talvez isso tudo seja balela de certa forma? Comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso, que eu quero saber o que você pensa sobre esse assunto. Quando a gente pensa em Fórmula 1, a gente pensava antigamente em talvez politicagem e coisas nesse sentido. Mas a partir da venda da Fórmula 1 para o grupo da Liberty Media, se tornou basicamente um esporte para ser transmitido pela TV e assistido pelos fãs, um show americano,
como acontece em outras categorias do automobilismo americano especificamente, ou seja, uma categoria feita para os fãs. E nesse sentido é exatamente isso que tem acontecido. Uma categoria que se parece mais com carros de rua, que aumenta o desenvolvimento dos carros esportivos de rua de uma forma geral. Além disso, aumenta a competitividade e tudo mais que a gente gostaria de ver na categoria. Ou seja, uma categoria melhor de assistir e que se torna cada vez mais emocionante de uma forma geral. Ou seja, a entrada da Maserati, na minha opinião, se torna completamente possível em um futuro talvez não tão distante, a partir talvez de 2026, assim como o grupo Volkswagen também. Claro, isso é uma suposição, mas eu acredito que para que isso se torne verdade, falta muito pouco na história da Fórmula 1. Mas como eu já disse, comenta aqui embaixo a sua opinião sobre isso e além disso, não esquece de se inscrever nesse canal se você gostou do conteúdo desse vídeo e ativar o sininho para todas as notificações. Dessa forma você não perde vídeo novo da Hora do Piloto. E além disso, fica ligado porque muito em breve nós teremos mais uma Hora do Piloto.